Olá, estamos de volta com Segurança e Cidadania. Hoje vamos falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Um assunto atual, e para isso trouxemos aqui Vitor Hugo Almeida, que é major do Exército da Reserva Não Remunerada e advogado. Ele vai nos esclarecer algumas dúvidas jurídicas, mas que todo mundo está em dúvida ainda, porque é tudo muito novo, né, Major? É uma medida inédita, né, em relação à atual Constituição, é isso? É verdade. No passado, na década de 50, de 60, já houve no Brasil a decretação de intervenção federal, mas sob outra realidade constitucional, né? Mas com a nossa Constituição Federal, essa realmente é a primeira vez que acontece. E a gente tem todas as expectativas aí em torno dos resultados, né? A partir da sua edição e da sua concretização. Então, na prática, ninguém tem um modelo, vai ser tudo novo, é isso? Na verdade, não houve um planejamento, né, antecipado. Então, o interventor ele ficou sabendo da intervenção federal quase com a imprensa também, quase com o restante da população brasileira. Então, eu tenho certeza, né, a partir da experiência que eu tive no Exército de 21 anos, eu queria ressaltar que eu não tenho mandato para falar em nome do Exército, eu sou um oficial da reserva, né, e o Exército brasileiro tem um comandante, que é quem oficialmente pode falar a respeito da operação em si, e a própria intervenção tem um responsável, né, o general Braga Neto, né, mas a partir da minha experiência, né, eu posso dizer que, e também a partir do que a gente analisar a história do Exército Brasileiro, o histórico, né, de operações realizadas no Rio de Janeiro, a partir dos grandes eventos, né, o Exército já tem uma expertise. E até está acontecendo nesse momento a chamada GLO, né? Que são as operações de garantia da lei e da ordem, né? Exatamente. Então, até mesmo a população lá já está acostumada com alguma intervenção do Exército. O que vai mudar agora com relação à intervenção federal? Então, a garantia da lei e da ordem, ela tem amparo constitucional, né? É uma das missões princípios, inclusive, das Forças Armadas. Eu julgo assim, que a principal missão das Forças Armadas é atuar contra o inimigo externo, né? Sim, atuar na defesa da pátria. Felizmente, ela não está precisando, né? Exatamente, tá ainda bem. Mais ainda interno, bem nosso inimigo é interno. Exatamente, ainda bem que não precisa, mas a gente não pode abrir mão de ter, né, forças preparadas para atuar contra o inimigo externo, ainda que, graças a Deus, o Brasil seja um país pacífico, né? Já resolveu todos os problemas de fronteira, nós fazemos fronteira com 10 países e todas as fronteiras são muito bem delimitadas, então, realmente, a chance de nós nos desenvolvermos numa guerra, as chances são muito remotas, mas a própria Constituição, no artigo 142, prevê o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. E a lei complementar 97 e 99 é a lei que trata da organização prepara o emprego das Forças Armadas em todas as circunstâncias, mas de modo especial na garantia da lei e da ordem. E qual a diferença, então, né? Eu acho que essa é a sua pergunta, dessa situação jurídica, garantia da lei e da ordem e da intervenção federal. Então, a garantia da lei e da ordem, como falei, tem amparo constitucional e ela é decretada para algo específico, episódico. Normalmente não é normal, por exemplo, que uma garantia da lei e da ordem se estenda aos moldes do que é essa. Que já está há mais de 6 meses, né? Então, o normal, o espírito da lei, né, foi feito para que ela não se estendesse tanto, né? E a forma jurídica que foi estabelecida na lei para que houvesse a garantia da lei e da ordem, prevê lá que o governador vai decretar ou vai assumir que as forças policiais estão indisponíveis ou estão estão inexistentes, né, por algum problema, né, ou chegou a um ponto que elas não podem mais resolver a questão da segurança pública e o governador solicita ao presidente da República que então decrete a garantia da lei e da ordem e que empregue as Forças Armadas para resolver aquele problema de forma episódica, né, temporal, pontual. A intervenção federal, ela também tem previsão constitucional, embora não haja uma lei que regule, e isso talvez fosse o caso existir, para, por exemplo, resolver questões ligadas às regras de engajamento, né? Que são as regras que regulam o emprego das Forças Armadas. Isso poderia ser resolvido no decreto, por exemplo, porque ele é bem sucinto. Ele poderia ter sido ampliado justamente para delimitar mais algumas questões que ficaram talvez muito vagas? Sim, poderia ter sido feito isso. A Constituição diz que o decreto vai tratar da amplitude, né, do prazo e também das condições de execução da intervenção federal. Ele pode ser modificado, esse decreto? O decreto pode ser modificado
mas, na minha visão, a modificação... Já deveria ter acontecido. Não, a modificação do decreto deveria, aos moldes do que aconteceu com esse decreto, né, deveria ter o aval do Congresso Nacional novamente. Então, uma modificação, tendo em vista que o Congresso Nacional já se manifestou e já aprovou essas condições. Na verdade, a gente perdeu, Elisângela, uma grande oportunidade de fazer um planejamento antecipado e mais detalhado. Se as Forças Armadas tivessem sido chamadas há mais tempo, há 5, 6 meses atrás, né, e o interventor já sabendo de que ele seria escalado daqui a alguns meses, ele poderia ter feito operações de inteligência especificamente voltadas para essa operação, né, para a intervenção federal. De maneira que, por exemplo, o começo das operações poderia ter sido muito mais marcante, poderia ter sido, por exemplo, com a captura, a prisão de diversos elementos na cadeia do crime organizado. Então, o senhor acha que poderia funcionar como uma operação da Polícia Federal, por exemplo, em que há uma investigação prévia, ações de inteligência, levanta-se tudo e num determinado dia já estão lá na porta, sim, claro, já prendendo todo mundo, mas isso seria em relação ao Estado, isso? Isso, e o que acontece, assim, a minha crítica não é em relação ao Exército, às Forças Armadas, porque o Exército foi, na minha visão, daquilo que eu pude avaliar, né, do que foi relatado jornalisticamente, né, o Exército foi surpreendido pela edição do decreto, né, foram poucas horas ali, o próprio interventor também ficou... recebeu a missão praticamente junto com a informação da imprensa. Certo. E quais são esses poderes desse interventor? Porque ele é militar, mas não necessariamente. Exatamente. Assim, doutrinariamente, o interventor não precisa ser um militar do Exército ou da Marinha ou da Aeronáutica. Poderia ser qualquer outra autoridade ou qualquer outro cidadão, na verdade, né, escalado pelo presidente da República. Né? E o decreto, como eu falei, ele transfere alguns poderes, né, do governador para o interventor, de maneira que ele possa exercer, nesse caso particular, foi uma intervenção parcial, porque somente os poderes ligados à área de segurança pública, administração penitenciária e corpo de bombeiros, somente esse nicho aí foi transferido de poder, né, foi transferido para o interventor. E isso, na verdade, é um problema, porque a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, e a gente pode falar isso também para o Brasil como um todo, não é algo que pode ser resolvido de maneira estanque em relação aos outros problemas que nós temos. Então, para a gente resolver isso de uma maneira mais eficaz e mais contundente, mais duradoura, né, a gente teria que atuar em vários... A intervenção, então, poderia ter sido em todas as áreas, porque o reflexo da segurança está na educação, lá está na saúde, na parte social, principalmente, do que vai ser feito com essas pessoas, né? Exatamente, a questão da economia, né? O Estado do Rio de Janeiro é um Estado falido orçamentariamente. A parte financeira do Estado do Rio de Janeiro está completamente falida. E ninguém tocou nesse assunto. E o interventor, na verdade, hoje no Rio de Janeiro, nós temos 2 governadores. Um governador que cuida da parte de segurança pública e se reporta somente ao presidente da República, e um outro governador autônomo em relação ao presidente da República, porque os estados são autônomos em relação à União e que cuida de todo o resto. Então, isso, na verdade, é um fator, aliado àquilo que eu já falei sobre a falta de planejamento e a falta de inteligência, né, voltada especificamente para essa operação, e são fragilidades que tornam a viabilidade, assim, de a gente chegar a um final mais feliz em relação à intervenção federal, torna essas chances mais remotas. Então daí quando o senhor fala assim que tem 2 governadores, um em relação à segurança e outro em relação ao resto, né? Aí tem lá toda uma legislação. O decreto é bastante sucinto em dizer que, inclusive no ponto lá da Constituição do Rio de Janeiro, é somente no que se refere à segurança. Mas vai ter momentos em que vai refletir em outras áreas, né? Por exemplo, né, o governador, o interventor resolve fazer alguma coisa na área de segurança que impacte na área econômica do Estado, né? Sim. E isso não está resolvido, isso ninguém sabe. Isso não está resolvido. Na verdade, o ideal seria que a intervenção tivesse sido completa, efetivamente. É lógico que isso tem reflexos políticos, né? Imagina politicamente se afastar por completo um governador de Estado eleito, né? Mas na situação caótica da segurança pública no Rio de Janeiro, em que morrem mais ou menos 10 policiais por mês, 10 policiais militares por mês, nós já temos mais de 20 policiais militares mortos somente esse ano no Rio de Janeiro. O ano passado foi mais de 140. No ano anterior, 2016, nós tivemos, entre policiais civis e militares, 437 policiais mortos. Em relação, é justamente isso, em relação à ingerência do interventor na vida
da gestão humana desse pessoal todo, né? Eles vão durante esse período, serem promovidos, vão reivindicar aumento salarial, vão morrer, vão adoecer, né? Isso tudo aí ficará a cargo do interventor ou não? Sim, ele vai cuidar das questões administrativas da segurança pública? Administrativas, ele pode nomear, pode exonerar comandantes, ele vai ter, inclusive, ascendência disciplinar sobre eles aos moldes do que o governador teria. Né? Porque, como eu falei, ele é o governador do estado do Rio de Janeiro para fins de segurança pública. A diferença é que o governador do estado do Rio de Janeiro, quando não há a questão da intervenção federal, e o federalismo não está mitigado, o governador do Rio de Janeiro ele é autônomo em relação ao presidente. Mas nesse caso particular da intervenção federal, que é a União retirando parte dessa autonomia do estado do Rio de Janeiro, os poderes que foram restringidos no decreto são passados para o interventor, que responde somente, como eu já falei, ao presidente da República. É a União retomando parte do poder que a Constituição descentralizou para os estados. E para o cidadão? Para o policial, ele também não sabe ainda como é que vai atuar, né? A questão do militar, ordem contra ordem, isso não é um problema, né? Mas algumas questões, a gente dizia que algumas questões administrativas da vida pessoal das polícias, dos agentes penitenciários, corpos de bombeiros militares lá, vai ter reflexo. Mas e para o cidadão? Aquele que está lá acostumado com a polícia? O que vai mudar? O que ele tem que fazer? Qual que é a postura? O que muda na vida dele? Bom, eu imagino que o interventor vai procurar interferir o mínimo possível na vida das pessoas, tendo em vista que a intervenção federal a decretação da intervenção federal, em função do que está previsto na Constituição, não mitiga nenhum direito ou garantia individual do cidadão. Então, é lógico que se foi decretada uma intervenção federal é porque a situação chegou a um ponto em que atitudes mais drásticas devem ser adotadas para que a situação melhore. Mas, em função dessa limitação constitucional, eu imagino que o interventor vai adotar medidas que impactem, né, o mínimo possível a vida das pessoas. E o Rio de Janeiro, como você mesmo, né, Elisângela, já ressaltou ao longo da entrevista aqui, o Rio de Janeiro já viu diversas vezes a presença das tropas das Forças Armadas nas ruas e vai ser, imagino, algo semelhante. A atuação vai ser muito mais no campo da inteligência, né? Embora haja um colapso da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, o que vai acontecer é que as polícias vão continuar operando, né? Não vai haver uma substituição das tropas das tropas estaduais pelas tropas federais. Vai acontecer uma coordenação de esforços para que a segurança pública do Rio de Janeiro melhore, né? E eu torço para que haja mudanças estruturais, né, nas forças policiais, no corpo de bombeiros também, no que se refere aos agentes penitenciários, né, para que sejam não só mudanças conjunturais, né, que sejam efetivamente estruturais, para permitir o avanço, né, a melhoria constante e gradativa da segurança pública, inclusive para além do período previsto, porque a intervenção federal pelo decreto, né, termina em 31 de dezembro desse ano. E ela difere das outras medidas mais severas do estado de defesa e estado de sítio. Queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso, porque talvez algumas pessoas estejam pensando nisso, né, que vão ter algum tipo de direito tolhido em razão da intervenção. Não é isso? Não é isso, né, você tem toda a razão. E o estado de defesa e o estado de sítio são progressões, né, são medidas de excepcionalidade constitucional que permitem que o Estado brasileiro atue de maneira mais contundente à medida que a situação vai se agravando. Então, um próximo passo, isso é uma decisão também política, né, do presidente da República, um próximo passo, caso a situação, né, de intervenção federal fique tão grave a ponto de não resolver, ele poderia decretar o estado de defesa e a própria Constituição delimita prazos, formas a maneira como vai ser decretado o estado de defesa, a aprovação por parte do Congresso Nacional, inclusive lista os direitos e garantias individuais que podem vir a ser mitigados. Nesse caso, pois é, apesar de haver menos direito para as pessoas, já se sabe quais seriam esses direitos que poderiam ser. Já se sabe exatamente. A Constituição trata desse aspecto e remete a uma lei, né, que vai disciplinar isso e que, na verdade, nós não temos ainda essa lei que disciplina. A Constituição fala assim, na forma da lei, alguns direitos individuais poderão ser restringidos e, de modo especial, esses, né? Na verdade, determina claramente quais são, né? Taxativamente, para que não haja abuso. Não haverá surpresas, então, com relação a direitos e garantia das pessoas. Exatamente. Ainda que seja decretado o estado de defesa e estado de sítio, a Constituição delimita exatamente quais são. Só que no caso do estado de sítio, seria
Para ter uma ideia, o estado de sítio ele pode ser decretado quando o estado de defesa não funciona, ou então quando existe um problema de guerra, né? Então, se o Brasil vier entrar numa guerra, é o estado de sítio que vai ser decretado. E aí a Constituição, de uma maneira até mais severa do que no estado de defesa, descreve, né, quais são os direitos e garantias individuais que podem ser adotados. Por exemplo, determinar que as pessoas permaneçam em determinada localidade, ou que... Fique em casa durante a noite. Ou casa durante a noite, ou prender pessoas em instalações que não sejam voltadas especificamente para isso. Todas essas medidas que a própria Constituição prevê conferem ao responsável pela atuação maiores poderes, maior liberdade de ação, não com a intenção de ferir as pessoas ou de ferir os direitos das pessoas. Pelo contrário, com a intenção de fazer com que... Uma melhoria, né? Uma melhoria, exatamente. E é importante também, Elisângela, ressaltar que a intervenção federal é diferente, e mesmo o estado de defesa e o estado de sítio, completamente diferente do que a intervenção militar, que muitos, assim, defendem hoje em dia. E confundiram, justamente por conta de ter sido nomeado um militar. Um militar, exatamente. O próprio decreto fala que o cargo de interventor é de natureza militar, mas isso tem reflexos administrativos só. Na vida do general. Na vida do general, exatamente. A gente já viu, e isso é interessante que seja um militar, porque ele vai ter tropas do Exército à sua disposição para empregar na solução do problema, né? Mas isso não quer dizer que seja uma intervenção militar, né? Uma intervenção que seria feita à margem da Constituição e que, na verdade, ninguém, nem das Forças Armadas, deseja que isso aconteça. Isso, né? Exatamente, né? E uma parte da sociedade brasileira talvez se identifique com isso, imaginando, né, porque existe uma identificação com as Forças Armadas, com a questão da hierarquia e disciplina, com o cumprimento das missões, com o fato das Forças Armadas serem as instituições com maior confiabilidade, né, dentre todas as demais instituições. Então as pessoas associam, bom, então se houver uma intervenção militar, a situação do Brasil vai melhorar. E o contexto do que foi vivido na década de 60 e 70 era um outro contexto, inclusive, histórico, contexto mundial, né, completamente diferente do que a gente está vivendo atualmente, né? A solução para nós, na verdade, está nas eleições. Certo, pois é. E falando até em demais providências, eu lembrei agora dos estados vizinhos. Eles estão, assim que foi anunciada a intervenção, os governadores dos estados vizinhos e até dos outros, né, começaram a se preocupar com a evasão, né, dos criminosos do Rio de Janeiro para os outros estados. Você acha que pode vir aí no futuro ter algum reflexo, algum outro estado venha a sofrer essa intervenção por conta disso, ou é muito precipitado nesse momento? Prever se vai haver intervenção em outros estados, eu acho que é prematuro, sim, né, opinar sobre isso, porque é uma decisão política, como eu falei, né? Tem que partir do governador? Não, tem que partir do presidente. No caso da intervenção federal, é independente da vontade do governador, diferente da garantia da lei e da ordem, onde o governador solicita. Mas então independe. Nesse caso particular, que é para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, é uma hipótese constitucional de decretação espontânea do presidente. Ele faz uma avaliação com o seu staff, com seus ministros, né, mais próximos, ligados à questão da segurança, de modo especial da defesa, da justiça, do gabinete de segurança institucional, e toma a decisão de intervir. A revelia do que o governador quer, a Constituição lhe dá ao presidente da República esse poder. Nesse sentido, a gente pode dizer, então, que o presidente, neste caso, não avaliou os índices de crime, porque o Rio de Janeiro não figura no topo do número de homicídios, por exemplo. Existem outros estados que têm um número maior de homicídios por 100 mil habitantes, né? Ele não levou em consideração somente isso. Ele não levou em consideração somente isso. Você não teria outros estados para intervir. Mas o Rio de Janeiro tem uma situação emblemática no Rio, porque muitas pessoas no mundo, inclusive, pensam que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, né? Em função é um símbolo, na verdade, o Rio de Janeiro, né, para o Brasil. Então, a intervenção lá pode ser, e o Exército é muito presente lá, as Forças Armadas são muito presentes no Rio de Janeiro, a Marinha é praticamente toda concentrada. Mas a questão do tráfico teve bastante influência, né? A dominação, sim, a forma como ele tem atuado na vida das pessoas, né? A gente vê relatos de pessoas que dizem que hoje o estado na favela é o tráfico de drogas, né? O comando do tráfico. Sim, é porque a situação do Rio de Janeiro é muito emblemática nesse aspecto. A gente vê bandidos, criminosos portando ostensivamente armamentos, né, que são empregados na guerra, né? Fuzis e armamentos automáticos. A gente já foi até apreendido uma metralhadora .50, que é utilizado para derrubar aeronaves na guerra ou para se contrapor a blindados, né? Então, realmente,
Toda essa motivação, mas também não dá para dizer que teve aí um viés político justamente por essa visibilidade que o Rio de Janeiro tem? Não, com toda certeza tem um viés político. Eu acho que com duas vertentes principais na minha avaliação pessoal, né? Uma primeira em função de que o governo deve estar avaliando que a reforma da Previdência não passaria, em vista do desgaste do governo. É um governo que tem uma aprovação mínima, né? Um presidente que foi duplamente denunciado e teve as suas duas denúncias interrompidas, né, temporariamente pela Câmara dos Deputados. Então, é um governo que realmente ele é um governo enfraquecido. E empregar as Forças Armadas, né, que são as instituições com maior credibilidade no seio da população, para um problema que é real, que é o problema da segurança pública, certamente ele dá créditos, né? Então, ao mesmo tempo que dá crédito para um governo que se encontra fragilizado, ele também tenta resolver um problema que é real e dá um álibi para o governo para não aprovar a reforma da Previdência. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu vejo também no campo político é mitigar de alguma maneira ou atingir, né, possíveis presidenciais, pessoas com pretensões para a campanha política no âmbito presidencial, como o Jair Bolsonaro, que vem sistematicamente defendendo essas medidas, né, e que, se caso vier a falhar, né, a intervenção federal, da maneira como foi feito isso, tende a não ser pelo menos tão efetiva, embora eu torça para que seja, né, o governo pode estar avaliando, né, as forças políticas que apoiam o governo, que isso pode impactar uma futura candidatura aí do Jair Bolsonaro. Eu ia lhe perguntar mesmo sobre a reforma da Previdência, né, porque tem muita gente aí que estava aguardando, né, temendo, a maioria da população, né, temendo as reformas que são bem rígidas, né, em que pese alega-se que seja necessária, são bastante rígidas, né, que vai atingir muita gente. Então, suspensa, pelo menos até o final deste ano. Se nada mudar no cenário, não se vota a reforma da Previdência até o final do ano. Exatamente. Existe a possibilidade, de repente, de revogação do decreto e cessar, mas alguém do governo já falou a possibilidade de suspender ou interromper. Isso. A possibilidade jurídica disso, na minha avaliação, é remota, sim, seria algo inconstitucional. Por quê? O presidente da República só decreta a intervenção quando ele vê o motivo. Se ele cessa porque o motivo acabou, e aí vota a reforma da Previdência. E 2 dias depois ele vai e retorna. O motivo, a operação, toda não faz sentido, a mobilização, né? A mobilização, tudo vai contra. Exatamente, iria na contramão daquilo que a Constituição prevê. Por que a Constituição prevê que não é o caso ter reforma qualquer da Constituição num estado desse? Porque ele avalia que o país, de modo especial, os seus representantes, não estão em condições psicológicas para tomar uma decisão de mudança da Constituição. Então, é melhor não se mudar a Constituição num período como esse, do que mudar e fazer e adotar uma medida incorreta no texto constitucional. Mudar a Constituição são razões muito excepcionais, né? E que num estado desse não poderiam acontecer, né? Exatamente, é isso, né? É para proteger, na verdade, a própria sociedade e o texto constitucional, né? Que a Constituição veda. E se essas situações estão presentes e se faz uma mera interrupção, a sociedade vai discutir, mas a Constituição vai ser mudada talvez por um viés errado. É verdade. Só queria que o senhor desse uma breve palavrinha ao nosso telespectador, né, tranquilizando com relação a essa questão aí dos direitos e garantias, né, que não é um estado de defesa de sítio, é algo que realmente, para o cidadão de bem, nada vai mudar. Exatamente. As pessoas podem ficar, né, tranquilas, e eu confio plenamente no Exército Brasileiro, né? O general Braga Neto é um profissional experimentado, é um general de 4 estrelas, ele está no último posto da carreira, ele tem também um Estado-Maior muito competente. Eu tenho certeza que o Exército vai fazer o máximo possível para que as medidas sejam adotadas sem atingir os direitos e as garantias individuais das pessoas. Inclusive, tentando mitigar o erro que foi cometido não pelo Exército, mas pela Presidência da República, e não fazer um planejamento inteligente, né, que desse melhores condições para que o Exército cumprisse sua missão. Vamos torcer para que dê certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está à disposição, né, da TV, à medida que o decreto for evoluindo, né, a situação da intervenção for evoluindo, na verdade, a gente pode voltar a conversar. Tá bom, fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigada e até logo e até a semana que vem.